Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou Georgia, do ECQ. Nós somos empresa de Lifelong Learning, de aprendizado continuado com foco em inovação e tecnologia. E começando mais um Meetup online, agora com o Alexandre Parma e com o Maicon, que são nossos super convidados, que vão falar sobre saúde, telemedicina e toda essa estrutura que está mudando na saúde. Eu vou deixar vocês se apresentarem, que nada melhor do que vocês falarem um pouco de vocês, o que vocês fazem, e aí a gente começa a bater um papo legal sobre o tema de hoje, a questão da telemedicina, como vai mudar o mundo daqui para frente, e fiquem à vontade para fazer perguntas aqui pelo chat, se não der para responder ao vivo na hora, a gente vai para o fim, então a gente conversa e no final abre para perguntas. Qualquer dúvida, pode clicar, entrar aqui no chat. E também eu vou pedir para todo mundo só, quando não estiver falando, manter o microfone e a câmera desligado, só para não fazer muita interferência. Michael, quer começar por você? Pode ser, vamos começar por mim, então. Olá, muito boa noite, obrigado a todos aí que estão conectados com a gente. Meu nome é Michael Parnov, eu sou CEO da Idiabank, um banco digital com foco em saúde. Também sou fundador da InfoHealth, o portal pioneiro em notícias de saúde aí no Brasil também. Sou sócio do Dr. Alexandre Parma nesses dois negócios e estou bastante empolgado porque é um assunto que está, além de estar muito em voga, é um assunto que me atrai muito, né? Não só a telemedicina no futuro, né? Eu acho que a ideia aqui hoje é falar sobre o impacto que isso vai trazer no dia a dia das pessoas, dos médicos e todo o ecossistema e do quanto isso pode ser benéfico aí para um futuro próximo. Então, estou bastante empolgado por esse papo. Te agradecer o convite, Jorge. Muito obrigado aí pela lembrança, por trazer a gente para bater esse papo. Eu que agradeço aqui. Vocês estarem aqui hoje. Não sei como vocês estão super ocupados. Mas para ter um papo desses aí, com audiência qualificada, a gente sempre arruma um tempo aí. Então, vou deixar o mestre agora se apresentar aí. Acho que o microfone tá mudo. Pronto. Obrigado pelo mestre aí. De mestre não tenho nada. Junto com o Michael, eu sou fundador aí da Idiabank, né, e da InfoHealth. O Michael, ele não falou do currículo dele, né, mas eu sou médico, sou formado, eu fiz cirurgia geral primeiro, depois fiz radiologia, mas sou empolgado com tecnologia desde sempre. Desde pequeno, eu já fui programador, né, quando começou. Quem aqui tem um pouco de cabelo branco sabe o que é um TK-85 aqui, o que é um floppy disk do tamanho de um notebook, então não existia HD, não programo mais nada hoje, brinco às vezes um pouquinho, mas continuo sendo um empolgado da tecnologia, né? Mas eu gostaria de falar do histórico do Michael, porque eu sou radiologista, hoje eu trabalho como médico radiologista, e a radiologia, ela tem a tecnologia como base do seu trabalho, né? E o Michael, ele é ex-Dell, ex-Apple e ex-General Electric. Um dia, depois da nossa viagem ao Vale do Silício, eu fui lá para maturar a ideia da Idiabank, Georgia. E foi lá quando onde a gente volto, acabou se conhecendo, né? Foi, onde nós nos conhecemos, lá na Startse, lá, né? Exato, no programa do Vale. O Michael ia fazer uma visita como executivo da GE, aqui, da General Electric. Eu sou cliente GE. Eu tenho uma base instalada grande de equipamentos da General Electric e para fazer o upgrade de uma ressonância magnética. E nesse upgrade, por um acaso, ele viu alguma postagem em mim e perguntou o que era, e eu contei a historinha que eu fui lá, de quando eu conversei com o Pedro Engler e tudo. Ele falou, eu quero participar disso. Eu falei, Michael, não tem como você participar dessa história, né? Você está aí na GE. Não, eu peço demissão. E esse cara pediu demissão da GE em poucos dias aí, e estamos aí desde essa época. Eu falei, Michael, não tem salário, você quer empreender? Não tem salário, não tem nada disso. Você quer entrar? Você tem certeza? Não, vamos. E assim... Gostei, viu, Michael? Tem que ser louco para as coisas darem certo. Então, eu acho que a maluquice é o único remédio. A maluquice é o único caminho, né? Isso é verdade.
Então, assim, a gente está andando com a Ídia desde então, né? A gente tem aí uma história bacana já aí, né? Com quase praticamente 2 anos já, né, Marco? A gente com essa história desde o começo. Fizemos já o nosso nós temos site rodando no ar ainda, nós somos meio que pré-operacionais ainda, o Marco vai poder falar um pouco da IJA depois. E só para terminar a apresentação aqui, eu falei dele, sou médico formado há mais de 20 anos, sou formado na Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, fiz cirurgia geral, fiz radiologia, trabalhei em vários hospitais no Brasil, e o hospital onde o meu sentimento para a tecnologia ficou realmente foi o Albert Einstein, o hospital onde eu fiz a minha pós-graduação. Fiquei 7 anos lá e eu trago de lá muito desse sentimento, né? E não à toa, o Einstein é um dos pioneiros em telemedicina e no mercado privado do Brasil. Então é mais ou menos isso, Jorge. Show. Então, gente, vocês estão vendo que as duas pessoas maravilhosas, dois profissionais incríveis que a gente tem aqui para começar nossas perguntas, né? E o nosso papo hoje é sobre telemedicina. Então, vamos começar assim do zero. O que é essa telemedicina que tanto estão se falando? E o que é a telemedicina? O que vai impactar nós como usuários, principalmente, né? Porque tem muito usuário, e depois o setor médico também, porque também temos médicos aqui nos participantes. Vamos lá. Então, a primeira coisa, a telemedicina nada mais é do que a palavra tele vem do grego, né? A distância, né? É o uso de tecnologias já existentes, como o telefone, por exemplo, né? A gente faz telemedicina já há muitos anos, né? Os médicos. Se tem algum médico aí na audiência, sabe que já faz telemedicina, né? Nós somos já partícipes dessa história desde que o Graham Bell veio com a história do telefone para a gente, né? Então, é o uso de tecnologia, seja a tecnologia um pouco mais primitiva, o telefone, até agora as novas tecnologias estão realmente impactando a gente para exercer atividade médica, para fazer atenção médica, unindo as duas pontas, né? Os clientes, que são os pacientes, e os profissionais de saúde, né? E a gente está falando de telemedicina aqui, mas lembrar que o que está em voga agora é telesaúde, não é só telemedicina. O teu segundo item, o que vai impactar o mundo? Olha, eu acho que a gente pode falar de um monte de coisas, mas eu acho que o maior impacto é a chegada de assistência onde ela não pode ocorrer, né? Então, se nós estamos falando de rincões, e é bacana que tanto na China quanto nos Estados Unidos, os primeiros trabalhos lá, desde 2007, com telemedicina, mostraram o impacto que teve no atendimento, né? Porque as pessoas que não tinham acesso à saúde ou que tinham que viajar distâncias muito longas passaram a ter acesso. Então, eu acho que o maior impacto que nós temos com a telemedicina é o acesso. E, por último, o teu último item, né? Se a gente pode... eu vou tentar resumir para a gente tornar mais dinâmica a conversa. A situação do polo médico, né? A telemedicina, ela desde 2007, ela tem uma regulamentação muito restrita. Em 2018, houve, em fevereiro, uma regulamentação que caiu no mês seguinte, porque os médicos, especialmente, não falando de telesaúde, mas telemedicina, os médicos se ressentem muito, né? Porque a gente teve, principalmente a partir de 2016, 2015, por aí, uma ascensão muito grande do que a gente chama de clínica popular no Brasil. E os rumos que a telemedicina estavam tomando foram os rumos um pouco parecidos da medicina popular, e sem fazer nenhum juízo de valor. Eu conheço donos de clínica de medicina popular que vão muito bem. Mas os médicos se ressentem um pouco. Por quê? Nas clínicas de medicina popular, não existe a negociação livre entre o médico que executa o trabalho e o cliente final, né? Aí existe toda uma discussão, poxa, mas o médico atende pelo convênio por um valor pequeno e não vai atender isso mas isso faz parte do comportamento humano, quebra de paradigma, etc. Mas eu acredito muito que a telemedicina ela vai chegar para ficar, mas ela vai chegar se ela seguir os preceitos da ética médica, e com isso o CFM está muito ligado, e agora, com a autorização que teve dia 16 agora para o Covid, eu acredito que a gente vai começar a fazer uma maturação melhor disso, mas ela só vai se tornar uma realidade, né, se respeitar essa dinâmica
dos médicos. Então, eu acho que passa muito além da tecnologia, passa pelo comportamento humano. Se a gente souber entender como os médicos se comportam, né, que ele quer colocar o preço dele, etc., as plataformas têm que entender isso, porque o pouco de plataforma que surgiu até agora, eles queriam fixar preço, fixar horário, fixar alguma coisa, e se a gente não deixar isso livre para o médico, eu acho que, na minha opinião, é um caminho sem volta, só que é o caminho que vai ser mais pedregoso, o caminho que vai ser mais tortuoso, mais difícil, né? Então, eu acho que eu tentei discorrer sobre os 3 itens que você me perguntou, né? O que é, o que ela pode impactar o mundo, eu falei, eu acho que o acesso é o maior, né? E o impacto no trabalho do médico, né? Que é o trabalho, o impacto ou qual é a eventual, talvez é a maior dificuldade que nós temos hoje de não ter sido aprovada ainda pelo CFM, e para passar na Câmara vai ter que ter realmente o aval do CFM depois, a gente ver como é que é o dia a dia do médico, encaixar esse dia a dia e tornar o ambiente de telemedicina como se fosse o consultório virtual do médico mesmo, né? Se a gente souber entender isso, ela vai chegar rápido, com força e para fazer o bem, tanto para o médico quanto para os pacientes. E eu achei interessante um ponto que você citou, Alexandre, foi exatamente nessa parte do acesso, né? Então, por exemplo, vamos falar do nosso país, do Brasil, isso tem outros países pelo mundo, tem pessoas que não conseguem ter acesso a um médico. Com a telemedicina ajuda, né? E, na verdade, eu não sei, você me corrige, porque eu não sou médica, mas alguns pontos, algumas doenças são mais básicas, dá para rapidamente, pelo sintoma, dar um diagnóstico mais rápido e a pessoa não ter que nem se locomover, não é isso? Isso é um ponto bom da telemedicina? Assim, a lei como está se apresentando, nós temos uma lei agora, até peguei a lei aqui, foi aprovada dia 16 agora, em virtude do SARS, né, do Covid, do SARS-CoV, né, a Lei 13.989 de 2020. Eu acredito que a lei vai se basear, obviamente, com LGPD por trás, etc., né? A gente tem que lembrar que, além da gente entender o ambiente, a dinâmica, né, do trabalho médico, nós temos que entender que ainda tem algumas limitações. O 5G não chegou no Brasil, o nosso 4G é limitado, as redes são ruins, né? Os programas de telemedicina têm que se adaptar, então nós temos que adaptar a tecnologia. Mas a lei, quando ela chegar, Jorge, ela desenha a telemedicina por um caminho muito interessante, que é a seguinte: olha, aqui no Brasil, a primeira consulta, pelo menos em teoria, ela vai ter que ser feita presencialmente, tá? Isso é ruim, mas nesse começo é bom. Isso tem que mudar depois, porque nós, nos Estados Unidos, na China, etc., em vários outros países, existe a experiência da primeira consulta ser por teleconsulta, né? Mas a lei que está se desenhando é para a primeira consulta, pelo menos, para ela ser feita presencialmente. Fala assim, poxa, mas um cara que está tão distante, como é que vai ser feito? A gente vai ter que se adaptar. Por quê? Nós temos uma situação que é o exame físico, né? Então, nós precisamos de gadgets que nos ajudem a fazer o exame físico. A gente tem algumas empresas no mundo, a mais icônica hoje é a Taito, né? Que eu acredito que tem a gente, até nós estamos tentando contato com eles para tentar trazê-los para o Brasil, né? Porque a Taito é uma empresa que vale a pena quem quiser entrar aí e verificar no Google. Você tem acesso ao chat? Dá para escrever? Deixa eu pegar aqui. Dá sim. Que aí todo mundo já fica com acesso. Tá. Deixa eu ver aqui o chat. O Marco já pôs, Taito Care. O site. Eu tô com 2 mouses na mão, eu tava no outro mouse. Desculpa. Eu tô com a lei aberta aqui. Eu tava com outro mouse, eu fiquei, cadê o cursor? Eu achei o cursor agora, tá aqui. Bom, então, a Taito, que é a Taito Care, vale a pena ver os filminhos da Taito, é uma empresa disruptiva porque ela permite o exame físico, exame da garganta, exame da pele, exame do olho, exame do ouvido, né? Então, ela permite o exame do coração, ausculta pulmonar. Então, eu acho que é uma quebra de paradigma que ocorre. Por exemplo, se os pacientes tiverem
gadgets como o Taito em casa, já vai ser um longo caminho percorrido, né? Nessa situação. E aí a gente vai ter o exame físico, que é a grande ausência que a telemedicina tem, né? Que é realmente o médico estar olhando, sentindo, respirando o paciente. A gente vai ter isso através desses gadgets. Eu acho que a gente está cada vez mais próximo disso. A Taito ainda é um pouco cara, mesmo lá nos Estados Unidos, né? Mas eu acredito que isso aí vai disruptar muito rapidamente, né? Mas eu estava dizendo, a lei no Brasil, ela se desenha para que a gente tenha um acompanhamento, né, num primeiro momento, para depois ela se estabelecer fortemente como é nos Estados Unidos ou na China e por aí vai, tá? Entendi. Muito, muito interessante. Essa parte da telemedicina, eu gostei do que você falou no início, porque é uma coisa que já acontece, né? A gente liga para o médico fala por telefone, toma isso, faz isso. A única diferença é que agora ainda está melhor, tem uma câmera, né? Tem. E é um problema, porque a gente liga para o médico, essa relação não está documentada no momento que a gente liga para o médico. Quando não é por WhatsApp? Então, por exemplo, a gente tem aconselhamentos dos CRMs estaduais a não fazer consulta pelo WhatsApp, mas é quase impossível isso, né? Porque os pacientes, principalmente os que têm a relação já, vou chamar de crônica, tá? Relação crônica com os médicos de confiança, eles acabam fazendo a consulta e o médico acaba consultando pelo WhatsApp. Então, quando você passa a ter realmente plataformas ou aplicativos seguros, né, com todos os protocolos de segurança que nós temos hoje, nós já temos esses protocolos, tá, em medicina, tá bom? A gente fala de telemedicina, ela já existe há muito tempo. A teleradiologia, por exemplo, é muito antiga no Brasil. A gente tem há mais de 10 anos já no Brasil e funciona muito bem, né? O teleeletrocardiograma, então a gente já tem telemedicina. O que a gente não tem é realmente a teleconsulta hoje, né? Então, quando essas consultas se estabelecerem numa plataforma segura, documentando essa relação, obviamente, com a anuência dos médicos e dos pacientes, vai ficar mais seguro, vai ficar melhor para todo mundo. E com histórico. Isso aí, é isso aí. É muito importante. Agora eu vou entrar no segmento de tecnologia e inovação, principalmente para ouvir um pouco de vocês. Nessa parte de estrutura de telemedicina, e não só telemedicina, né? Do atendimento médico em geral, onde é que vai entrar a inteligência artificial? Aí, para disruptar um pouco esse setor. Tanto para o usuário, benefício para o usuário, quanto para o médico. Vamos lá. Olha, a inteligência, eu estou falando um pouco que o Michael ele tem uma visão mais humanista e um pouco mais técnica da situação, né? É o seguinte, a inteligência artificial ela já está aí, né? Por exemplo, na minha área, em radiologia, a gente já tem softwares de, por exemplo, pesquisa de nódulo pulmonar, né? Então, esses softwares que a gente utiliza, já tem isso, eu já tenho na minha prática clínica, né? Eles apontam quais são os nódulos, você valida qual nódulo que é verdadeiro, né? E vai criando um histórico, um banco de dados enorme, né? E de maneira que nós vamos chegar num ponto, e já estamos muito próximo disso, em que nós não vamos precisar mais da validação humana, né, para isso. Então, a minha área, especificamente a radiologia, eu acredito que o radiologista que vive hoje de fazer diagnóstico através do que a gente chama de métodos axiais, tomografia, ressonância, etc., ele vai ter uma vida um pouco encurtada aí, né? A gente não vai ter mais 30 anos de carreira, né? Esses aplicativos já estão aí, por exemplo, aplicativo para detecção de lesões em mamografia. Já existem e já se igualam à expertise humana num laudo. Porque, óbvio, você alimenta bancos enormes de dados, né? Dados estruturados, né? Quem é da área aí de computacional sabe o que eu estou falando, né? E você fala, ó, isso aqui é um nódulo, isso não é isso aí. Só que você faz isso 1 milhão de vezes, 2 milhões de vezes, 1 bilhão de vezes. Um médico, na carreira dele, vai ter visto o quê? 10 mil mamografias? 15 mil mamografias? Ou um pouco mais, 20 mil, né? Enquanto você alimenta hoje programas, os que a gente chama, especificamente em radiologia, que a gente chama de CAD, né, Computer Aided Diagnosis, né, o diagnóstico computadorizado, eles
estão reconhecendo já com a mesma expertise dos médicos e ultrapassando, né? A gente tem, por exemplo, na radiologia, o que a gente chama de butterfly effect, né? O efeito borboleta que existe em qualquer coisa. Esse efeito borboleta é aquele, por exemplo, que você está dirigindo, bate no você não viu, né? É quando você tem a cegueira cerebral, né? Você viu você pode estar na tua frente, mas você não está interpretando que aquilo é uma imagem, né? O efeito borboleta é para você ver as borboletas batendo e passa despercebido uma outra coisa. O computador não tem efeito borboleta, né? A inteligência artificial não tem efeito borboleta, o butterfly effect. A inteligência artificial, ela não cansa. A inteligência artificial, então, sim, a minha área especificamente vai ser impactada. A dermatologia fortemente impactada, oftalmologia fortemente impactada. A clínica médica, no diagnóstico diferencial também, quando você conseguir imputar os dados estruturados, ele vai te apresentar, né, já tem vários programas hoje que já fazem isso. Você tem lá 20, 30 diagnósticos diferenciais, os programas falam, aqui, provavelmente, com isso que você me apresentou, vão ser 3 ou 4, né? E a inteligência artificial ela vem muito para ajudar as áreas clínicas. Na área cirúrgica, a gente tem a robótica impactando muito nisso, mas em áreas que usam muito dado, tudo que usa muito dado vai ser substituído, né? O que é humano vai ser cada vez mais humanizado, a relação médico-paciente, etc. Mas o que usa dados que podem ser estruturados, vai ser substituído. E a minha área, SNF, infelizmente, é uma delas, né? A radiologia, ela tende a sucumbir. Obviamente vai ter ultrassonografia, a radiologia intervencionista vai crescer muito, com auxílio de computacional para você localizar as lesões dentro do corpo, e com uma agulhinha onde antigamente você tinha que abrir com bisturi, e por aí. A gente já está fazendo isso hoje, né? Tudo isso auxiliado por inteligência artificial, mas a radiologia, como eu faço hoje, por exemplo, a tendência dela é ser extinta, né? E para os médicos de outras áreas, por exemplo, você imagina, você chega, os diagnósticos diferenciais da Georgia, perante o que ela já está me apresentando aqui, são esse. Eu não tenho mais uma lista com 20, 30 para eu tentar fazer o meu raciocínio, né? A gente tem a tal da semiotécnica do raciocínio clínico, né? Na medicina. A gente não vai mais ter isso, aliás, nós vamos ter que ter, né? A formação médica, mas a gente vai ter o auxílio de inteligência artificial e falar, olha, a gente vai ficar com 3 ou 4 dentro de uma lista de 20 ou mais. E aí, obviamente, é o que eu falei, né? Tem a história dos humanos, né? O que é humano vai ficar cada vez mais humanizado, né? O cheiro do paciente, essa sensação que você tem, ou que a gente, pelo computador na telemedicina, não vai mais sentir, mas eu vou estar vendo, né? Vou estar vendo o que está acontecendo, e esse feeling, o computador pode até aprender, a gente sabe disso, mas a gente vai levar muito tempo para ter isso ainda. Então, o impacto da IA vai ser enorme em medicina, vai ser enorme. Só uma pergunta, Alexandre. Então, assim, a tentativa e erro vai reduzir drasticamente? Então, quando você, por exemplo, usa já programas, por exemplo, para prescrição, hoje, que você faz, por exemplo, eu não sou prescritor, né? Eu posso prescrever como médico radiologista, mas hoje eu não sou prescritor. Mas, por exemplo, no idoso, você já tem programas que lhe auxiliam a não ter interação medicamentosa. Tem uma droga que, para o não médico aqui, que briga com a outra, né? Que atrapalha a outra, ou que causa coisas no corpo, e nós já temos programas, assim, eu vou fazer uma prescrição que lhe ajudam. Isso já é velho, né? Tem aplicativos para celular. Então, é isso, né? A gente já está tendo, né, um auxílio, e isso está mudando bastante. Eu queria falar só uma coisa aqui. A gente vai falar, eu vou erguer essa bola para você agora, Jorge, falar para o Michael depois, na hora que você for falar com ele, a situação da medicina preditiva, né? Quando a gente começa a ter gadgets, coisas ligadas no corpo, etc. E eu vi o anúncio aí de uma empresa chinesa que vai trazer o exame do nosso DNA completo aí, né? Hoje aí já faz, né, o exame de DNA, mas faz alguns exames específicos, né? Aí para alimentação, para esporte, etc. Enfim, mas a gente vai ter o nosso DNA completo na faixa dos $100. Você imagina então, se a gente tem todo o nosso genoma mapeado, quer dizer, eu vou saber se eu tenho um gene para câncer de mama, um gene para câncer de ovário, genes, etc. Eu vou saber. Não significa que eu vá desenvolver doenças, tá? Porque eu ter gene não significa que eu vou startar esse gene necessariamente, tá bom? E aí entra uma outra ciência chamada epigenética, que é muito legal,
e que nas nossas incursões lá na Starts a gente já viu bastante, eu estou me aventurando um pouco por isso aí também agora. Mas a gente vai ter medicina preditiva, né? Associado a todo esse embasamento genético que hoje não existe na medicina, tá? Obviamente um paciente tem um tumor, a gente faz a pesquisa genética do tumor. Mas hoje a gente não faz isso, a gente está engatinhando. Mas a gente vai ter a partir do final do ano já. Então você imagina, você não tem doença nenhuma, mas você sabe que você tem o gene para desenvolver. Não significa que você vai desenvolver. Então a gente vai ter medicina preditiva com IA e com gadgets ligados ao nosso corpo, que a gente vai ter teras e teras de informação diários. Né? Você imagina que você chega numa consulta com um médico, seja por telemedicina ou não, e você hoje vai dar dados para ele em bytes, né? Talvez em bits, ou para chegar em megabytes demora, porque você fala, eu tive febre ontem, isso são informações que são codificadas em poucos kbytes, né? São poucas linhas. Em compensação, quando você tem gadgets ligados ao seu corpo, aferindo sua temperatura o tempo todo, aferindo seu eletrocardiograma, aferindo sua pressão, etc., você vai ter terabytes diários de informação para serem analisados. Então, a gente vai entrar numa era da medicina, e a telemedicina é só um instrumentozinho pequenininho nisso, né? Mas a gente vai entrar numa era da medicina em que nós vamos ter teras de informação para analisar, associado a toda a nossa carga genética, e a gente vai iniciar uma fase da medicina chamada medicina preditiva, não vai ser nem mais a medicina preventiva, né? Que hoje a medicina preventiva, ela não é a minha área, tá? Mas eu sou casado com uma médica que trabalha com isso, tá? Ela foi secretária de saúde, etc., formada em saúde pública, então eu consigo falar um pouquinho disso com tranquilidade, né? A medicina preventiva, ela acontece em grandes áreas, né? Tipo, programas para de fumar, anti-obesidade, anti-hipertensão. Com a genética, eu vou chegar numa criança ainda, né? Eu falo assim, ó, a Gabi, minha filha, ela tem chance de desenvolver isso. E se eu tomar tal atitude, de maneira preditiva, né, eu vou prevenir as doenças. Mas vai ser antes dela ter a hipertensão. Eu falo assim, mas você já pode fazer caminhada, etc. Só que eu vou saber isso muito, muito, muito antes. Tá? Então, fiz só essa intervençãozinha aí, porque eu não podia deixar escapar essa situação aí. E já tem a ver com outro assunto que eu ia botar aqui na mesa, que é a medicina do futuro, que pelo que eu estou vendo, né, pelo que a gente está batendo papo e já conversou várias vezes antes, não é tão futuro assim, né? O que já existe hoje que já pode ser feito de imediato? E o que num espaço curto, vamos falar assim, 1 ano, que vocês já estão prevendo que vai entrar? Claro, em cada local, cada estado do Brasil, de uma forma diferente, não diferente, mas não com a mesma rapidez de outros, né? Mas o que já vai entrar nesse ano e no próximo, de diferença no tratamento de medicina? A preditiva já vai entrar? Então, na verdade, a medicina preditiva que a gente fala, assim, o pessoal fala de biohacking hoje, né? O problema é que tem muita gente, como é que eu diria? Pessoal, assim, muita gente fora da área médica, e nada contra ter gente fora da área médica, mas querendo fazer o que eles chamam de biohacking, né, hoje, e tratando de uma maneira não médica o assunto, né? Como eu posso ter olhos fluorescentes, como eu posso, né? Mas o que já está acontecendo hoje? Eu vou citar alguns pontos. Então, a primeira delas, eu acho que vai ser o uso massivo de gadgets, né? É muito difícil hoje você ter alguma coisa, porque hoje você precisa se pendurar de algum gadget. Mas eu acredito que nós vamos começar a ter gadgets pendurados nas nossas roupas mesmo, tá? Então, esse é um futuro um pouco mais distante. Mas nós já temos relógios chegando aí, né? Os smartwatches, que ficam aferindo pressão sem te incomodar, porque os primeiros que surgiram, eles te incomodavam, né? Então, como você anda com o seu relógio, você vai andar com o seu smartwatch, né? Para quem é diabético, já aferidores da glicemia, etc., a gente tem vários outros gadgets. Eu acredito que a gente vai começar a ter uso massivo disso de uma maneira rápida, né? Nós vamos começar a ter, e os médicos não estão habituados a isso, tá? Mas vamos começar a ter os exames genéticos cada vez de uma maneira mais comum, e o barateamento desses exames, né? E essa história que a gente vai ter
aí o mapa genômico todo nosso na faixa dos $100, poxa, isso impacta a saúde pública, né? Isso impacta o segmento de convênios, isso impacta. Então, isso é uma coisa. E, quanto é que é hoje, em média? olha, assim, hoje não existe o rastreamento da genômica humana inteira, né? Nós estamos falando de alguns milhões de genes. Então, hoje que nós temos, por exemplo, que nós temos na IJA já hoje, que o Michael deve abordar aí, nós temos hoje exames, por exemplo, o exame da alimentação, que você tem em torno de 98 fenótipos e 60 e poucos genes analisados, né? Então, por exemplo, eu fiz o meu teste genético. No meu teste genético, eu sei, por exemplo, que eu não sou um degradador de cafeína hoje. E eu já tive um problema sério. Eu tive uma arritmia cardíaca, tive que fazer uma cirurgia cardíaca, né? Por problema de arritmia, eu tomava café igual um doido, eu não sabia. Eu sabia que me fazia mal, mas eu adorava, eu adoro café, né? Mas me faz mal. Por exemplo, eu sou um degradador de glúten, né? Tá tão na moda. A gente sabe que o glúten ele é meio pró-inflamatório no tubo digestivo, né? Mas eu achava, por exemplo, que eu sou um degradador de glúten. Inclusive eu fiz o exame, o teste que a gente chama de gliadina, antigliadina 1 e 2, porque eu falei assim, eu vou confirmar ver se a genética funciona mesmo. Eu tenho, né? Então assim, eu não tenho nenhum problema com o glúten, né? E por aí vai, né? Por exemplo, a gente prescreve em medicina para todo mundo, populacionalmente, em medicina preventiva, não. Toma produtos, óleos poliinsaturados que vão te fazer bem, né? Então, ômega 3, ômega 6, aquela papagaiada toda lá, faz bem para tudo. Por exemplo, para mim, na minha carga genética, me fazem bem os monoinsaturados e não os poliinsaturados. Quer dizer, eu não tenho que ingerir em excesso os poliinsaturados, mas sim os monoinsaturados. Eles têm uma pressão sobre minha carga genética mais positiva. Estou tentando traduzir de uma maneira, eu não sei quantos médicos tem aqui ou não, né? Mas, por exemplo, os óleos monoinsaturados são melhores para mim do que os poliinsaturados. É uma coisa que todo mundo toma ômega 3 e ômega 6. Ômega 3 come muito salmão, né? Então, é isso. Mas assim, já, quer dizer, já o meu é o contrário. Então, você vê que... Já o meu é o contrário. Então, a gente passa a ter uma medicina extremamente focada no indivíduo, na carga genética daquele indivíduo. Então, eu acho que a gente vai entrar nessa era da chamada medicina preditiva agora. Então, a gente tem um movimento que a gente chama de movimento de biohacking, que usa a medicina preditiva, né? Mas eu acho que não tem esse foco em saúde mesmo, na prevenção à saúde, prevenção de doenças baseadas na tua carga genética. E, por último, não menos importante, a gente tem instrumentos que já começam a trabalhar com isso agora. Se você tem um gene ruim, você não precisa startar esse gene, né? Então, se você tem um gene de câncer de mama, como a Angelina Jolie publicou, que ela tinha o BRCA1, BRCA2, são genes para câncer de mama e ovário, e já tinha tido mãe, tia, etc., ela deixou público isso, é por isso que eu estou citando o caso dela, ela tirou as mamas e os ovários, né? O que a gente sabe hoje é que com a epigenética, nesse primeiro momento, a gente pode tentar atrasar a manifestação dos genes ou até fazer com que eles não se manifestem, né? Então, com a epigenética, que são instrumentos, então a gente sabe que se a gente ingerir certos alimentos, a gente dormir melhor, se a gente, por exemplo, recrutar o que a gente chama de gordura marrom, a gordura marrom é aquela gordura do bebê que a gente tem no frio, faz a gente emagrecer, tá? É a gordura que faz bem pra gente. Se a gente passar frio, a gente tem gordura marrom, né? Então, são instrumentos da epigenética que nos ajudam. E nós vamos ter, num prazo um pouco mais distante, a gente já tem agora um instrumento que a gente chama de CRISPR, né, que é manipulação genética mesmo. Então, o médico do futuro vai ser o cirurgião do DNA. A gente já tem algumas coisas. Vocês viram um paciente que foi curado de linfoma há pouco tempo atrás no Brasil? O paciente foi curado de linfoma com técnica genética. Uma das técnicas usadas foi o CAR T-cell, e dentro do CAR T-cell, a gente usa, né, os pesquisadores lá da USP de Ribeirão usam o CRISPR, né, que é uma técnica de recombinação palindrômica, que você recorta, faz o copy-paste de gene. Você tira o gene defeituoso e põe um gene bom, né? Então, isso já está sendo usado nessa técnica chamada CAR T-cell, está sendo usada já em testes para HIV, algumas outras doenças infecciosas e para anemias hereditárias, né? Então, você imagina, uma pessoa que sofre hoje de crise de falsização numa anemia hereditária, né, que é anemia falciforme,
os primeiros tratamentos já estão começando a acontecer. Nós estamos falando de cirurgia genética, né? Então, tudo isso faz parte desse futuro que já está acontecendo daqui para o final do ano, tá, Jorge? Tá? Então, a gente entrou agora para uma área que não é só a telemedicina, né? Mas que a telemedicina, eu acho que é um dos grandes instrumentos para levar a gente para essa medicina desse futuro que, na minha opinião, é um futuro que é o futuro, como o pessoal da Singularity University fala, né? O Peter Diamandis fala, é um futuro de abundância, né? Eu acredito nisso, sim. E é realmente incrível ver como a medicina vai dar uma reviravolta, né? Essa área médica, tanto do formato da prevenção, né? Porque hoje, eu vou fazer um adendo já para ir para o Michael também, hoje um plano de saúde você trata a doença, né? Você fica doente e você trata, né? É um plano de doença, é quase isso, não é um plano de saúde. Você corre atrás do tempo perdido quando vai ver, não, eu já estou com câncer, não, eu já tô com esse problema, eu já estou enfim, com qualquer doença que seja. E aí, falando dessa prevenção que já está entrando, né, principalmente nessa área da genética, eu quero entrar um pouquinho. Ô Michael, coloca lá no chat para mim, por favor, o site da IJA, para o pessoal conseguir dar uma olhada. O que é essa medicina de doença? Não sei se eu estou usando o termo certo, mas assim, medicina de doença que é o plano de saúde hoje, né? Que você vai no médico quando você está doente, e a preventiva, qual a diferença básica e onde é que o IJA, o que é a IJA e onde é que ela entra aí? Porque a gente já falou um pouquinho das tecnologias que a gente tem, mas aí depois você fala as tecnologias também que já estão sendo usadas hoje no Brasil e vocês, né, estão iniciando forte nisso. É legal o pessoal saber o trabalho de vocês, porque é algo completamente diferente do padrão. Perfeito. Então, e aí você tocou num ponto que eu gosto muito de trazer no meu discurso. Mas a gente pode dividir o tratamento em saúde em 3 etapas, né? A predição, como o Parma falou, que é o futuro próximo, a predição, a prevenção e a reação. A gente está há muito tempo no Brasil na parte reativa, como tu falou. Hoje, eu não considero o plano de saúde como um plano de saúde, né? Eu gosto de chamar o plano de saúde de consórcio de doença, porque a gente paga o plano de saúde esperando ser contemplado pela saúde. A gente fez algumas pesquisas quando a gente desenhou o modelo de negócio da IDEA, e eu perguntei para um grupo de pessoas que tinha plano de saúde que eles me traduzissem uma palavra o que significava o plano de saúde. E a maioria respondeu segurança. Ou seja, o brasileiro não busca saúde comprando um plano de saúde, ele busca segurança, ele quer se sentir seguro. Por quê? Se ele tiver uma doença grave, ele sabe que ele vai estar coberto pelo plano de saúde. Então isso nada mais é que um consórcio de doença. Tu vai pagando, esperando que a doença chegue e não cuida da tua saúde de maneira preventiva. Né? Que se tu for botar num racional... Engraçado, tem gente que ainda faz a conta. Fala assim, eu pago X reais no plano de saúde e nem gasto tudo. Eu vou chegar no começo desse ano, vou fazer o check-up. Né? Assim, os absurdos que a gente vê, né? Desculpa, Então, assim, fazer o adendo para o pessoal sentir não, que mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Na nossa pesquisa, um dos pontos que eu perguntava era se as pessoas sabiam que era o check-up, qual médico procurar, que tipo de exame era importante fazer, quais índices ela tem que acompanhar de perto. E 64% das pessoas que responderam à pesquisa não sabem o que é um check-up, não sabem qual o primeiro passo, qual médico procurar. E a gente reuniu essa série de informações da pesquisa e a gente viu que faltava informação, uma coisa básica. E a primeira atitude em saúde preventiva é informação. E a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil do acesso à informação qualificada. E quando se fala de saúde, esse acesso ele é mais pífio ainda. E, pô, se tu não tem informação, aquilo é desconhecido. Se é desconhecido, te gera medo. Se te gera medo, tu acaba realmente não tratando aquilo de maneira com mais seriedade, que é o que a tua saúde exige. Então, para a gente passar para a predição, a gente precisa passar por uma etapa de prevenção. E eu acho que a IDEA Bank, apesar do nome ser banco, o nosso propósito ele é de saúde.
A gente hackeou esse modelo existente no mercado dos planos de saúde, pensando o seguinte: quando eu contrato um plano, o que eu espero receber? Um plano. Eu quero que alguém me dê o planejamento. Então, ó, vai por esse caminho aqui, por esse caminho tu pode cuidar da tua saúde. Então a gente viu, faltava informação e faltava planejamento. E é justamente por isso que por essas etapas que a gente começou a IDEA. Planejamento e informação. Então, primeiro a gente educa o nosso cliente, traz informação, ajuda ele a conhecer melhor o seu corpo, o seu funcionamento, e a partir daí a gente começa a indicar algumas ações. A gente trouxe a parte financeira para o negócio, porque pensando que a saúde, o investimento em saúde, ele requer o recurso financeiro. Então, assim como a gente imaginou que, fazendo um paralelo com a Previdência, né, com o INSS, as pessoas estão começando a se dar conta que ou invisto na Previdência privada, ou futuramente o INSS, a máquina pública, não vai dar conta de aposentar todo mundo, de dar a renda que a pessoa tinha quando produzia. Então, muita gente está começando a migrar para a Previdência privada. O plano de saúde é um modelo que caminha para o mesmo lado. Né? Ou as pessoas se dão conta de que é muito melhor e muito mais barato tu começar, e aí que de fato traz segurança, que é o que o brasileiro está buscando, é muito mais barato tu começar a cuidar da saúde de maneira preventiva do que tu esperar ter uma doença para correr atrás. Né? Então, na verdade, a saúde, a segurança, a gente tem que mudar a nossa cabeça, dar um reset para vir do conhecimento. Não é mais ou menos isso? Saber, por exemplo, dentro do meu corpo, o que é que posso, que não posso, né? O que é legal para o meu corpo ou não. Na verdade, a gente vive desregrado por falta de conhecimento. Chega num médico tradicional que vai fazer tentativa e erro, seja lá do que for, e aí vai tratando as doenças que foram geradas na vida. É mais ou menos isso. E a segurança vem da educação. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, a gente compra a saúde com a mesma lógica que a gente compra o seguro de um carro. Por que a gente investe no seguro do carro? Porque tu sabe, se tu bater o carro ou te roubarem, tu tem a segurança de que o teu bem é reposto. De que ou tu substitui o teu bem, ou tu recebe dinheiro e compra um outro carro. Só que com a saúde é diferente. Se tu tem uma doença muito grave, tu não tem a substituição do bem, porque o bem é a tua saúde. Isso é insubstituível. Então, esse chip que a gente faz o raciocínio de mudar. A forma como a gente se relaciona com a saúde, a forma como a gente investe em saúde, a forma como a gente olha essa relação dinheiro e saúde. Mostrando para as pessoas que investir em saúde é cuidar dela de maneira preventiva. E a gente vai para essa outra etapa, que é a predição, né? A medicina preditiva. E o que o Alexandre trouxe ali sobre o teste genético que a gente vende, a todos os mecanismos que a inteligência artificial pode ajudar a construir esse raciocínio de predição, a gente está falando de uma palavra, que é a singularidade, que é como a medicina ela vai ser cada vez mais singular, que é justamente o que ele falou. Vai no médico, ele recomenda, então, toma ômega 3, come isso, come aquilo, e no meu caso, eu fiz o teste genético também, o mesmo que a gente vende, que o Dr. Parma fez, esse mesmo teste, o nosso deu o contrário. Então, para mim, eu tenho um impacto muito positivo o consumo de gordura poliinsaturada. Já a monoinsaturada não faz diferença nenhuma para mim. Então, a castanha do Pará, a castanha de caju, etc. e tal, não tem um impacto positivo para mim. Então, se você for no nutricionista, você tá frito. Exato, porque o que eles fazem? Eles pegam uma grande amostragem, ó, a maioria deu certo isso, ele vai fazendo tentativa e erro. Né? Eu também não sou um bom degradador de cafeína. A cafeína me causa uma série de problemas, como arritmia, transtorno de ansiedade, dificuldade no sono, e eu só descobri isso fazendo esse teste. Eu não sabia também que eu tinha o gene e que eu tinha intolerância à lactose. Depois que veio o resultado, eu descobri que eu tinha intolerância à lactose. Eu recebi meu laudo, eu fiquei 2 dias sem ingerir nenhum alimento com laticínio, e mudou muito a minha disposição, uma série de coisas. A gente começa a entrar na singularidade. E aí, como o Dr. Parma falou, tu ter o gene, né, não significa condenação. Não significa, tenho esse gene, estou condenado a ter tal doença, estou condenado a ter tal comportamento. A epigenética é a capacidade de tu mudar a atuação desse gene no teu corpo. E isso se dá através de comportamentos.
Só que tu só consegue traçar um plano personalizado e eficaz se tu conhecer essa genética, se tu conhecer o teu DNA. E aí tu sabe quantas horas de sono é mais ideal para ti. Tem uma pequena parte da população mundial que 6 horas de sono é suficiente. Né? Talvez um pouco menos é suficiente para recarregar as energias. A grande massa diz que tem que dormir de 6 a 8 horas. Para algumas pessoas, esse tratamento funciona melhor. O jejum, para algumas pessoas, funciona muito bem o jejum. Isso aparece nessa carga genética. Então, a gente fala de singularidade, que é o que eu imagino. Os gadgets, por exemplo, como o Dr. Parma falou, a gente está trazendo um relógio, o Idiom Watch, que é justamente para te ajudar a monitorar isso. Então, tu imagina o seguinte, a inteligência artificial na IDIA, como é que ela vai atuar, como é que ela atua? Já A gente entrando tem na um parte gadget. das tecnologias, né? Como é que a Já entrando tecnologia parte... vai entrar na singularidade de cada um. Exatamente. Então, o gadget, imagina o seguinte, no nosso app, tu tem a opção de, a gente criou uma série de questionários que cada resposta desses questionários, elas têm um peso. E esse peso forma um score. E aí tu consegue acompanhar de maneira muito, muito intuitiva como é que está o teu score em relação a cada uma das saúdes. Hoje a gente tem disponível saúde nutricional, o saúde mental e a qualidade do sono. Então tu responde aquelas perguntas e tu vai ver, pô, o meu score deu baixo aqui em saúde mental. A gente tem uma opção que tu tira a foto do teu exame de sangue e a nossa inteligência consegue ler esses dados e subir para nossa plataforma e monta o teu prontuário. E aí, a partir daquilo ali, a gente já consegue te dizer se está dentro da referência ou não. Então, tu imagina, beleza, pega essa informação dos questionários, pega essa informação dos exames que estão ali. A gente tem o teste genético, pega essa informação do teste genético. A gente tem, toda vez que se abre o aplicativo, a gente faz uma pergunta, como está se sentindo hoje? Eles têm uma escala ali de respostas, que vai de estou me sentindo triste, estou me sentindo eufórico, estou me sentindo feliz, não tenho reação nenhuma. Pega essa resposta. Então, imagina o cruzamento desses 4 dados, Jorge, onde a gente identifica que o cliente ele está com o exame de sangue dele deu que a vitamina D está lá embaixo. Ele está com deficiência de vitamina D. Ele respondeu o questionário de saúde mental e deu que o score dele estava baixo. No teste genético dele, diz que ele tem um gene que produz menos vitamina D e que ele tem uma tendência a ter ansiedade e desenvolver doenças psicológicas. A gente pega as respostas diárias dele, de como está o humor dele, e ele responde 6 dias seguidos que ele está se sentindo mal. A gente começa a predizer, a partir desses comportamentos, o que pode estar acontecendo com esse cliente. E a gente pode atuar de maneira proativa. Aí não é reativa. Isso vai para um outro lado da saúde. Né? Às vezes, a reação ela chega tarde demais. Às vezes, tu começa a sentir um desconforto, começa principalmente relacionado à depressão, ansiedade, essas doenças mentais, quando tu identifica, às vezes é tarde demais. Então, você imagina a gente conseguir acompanhar todo esse caminho e esses comportamentos que ele faz no nosso aplicativo, e a gente, de maneira proativa, consegue intervir junto do cliente. Então, isso volta lá para a predição. A gente muda alguns comportamentos para que essa pessoa tenha, de fato, a epigenética que faz com que aquele gene defeituoso dela, vamos chamar assim, não se manifeste e ela tenha uma qualidade de vida melhor e uma expectativa de vida maior. Então, é mais ou menos esse o raciocínio que a gente trouxe para a IDIA. E onde é que entra direto o médico aí, o atendimento médico? Porque isso, toda essa base de informações serve para alguém fazer uma intervenção. Perfeito. Então, e aí que entra um ponto que é um pouco polêmico, que é em relação ao uso de dados. Né? Hoje a gente teve péssimas experiências em compartilhar os dados com algumas empresas. Então, por exemplo, o Facebook, que teve aquele vazamento gigantesco dos dados pessoais das pessoas. A gente teve o uso de dados para manipulação de eleição em alguns países. A gente teve lá o Wikileaks, teve uma série de situações onde criou a bolha de que compartilhar os dados é ruim. E durante muito tempo, e ainda acontece, a gente vai entrar no aplicativo, a gente dá o aceite naquele termo. E eu não conheço ninguém que tenha lido o termo por completo. Né? Quando surge um escândalo, é que vem... Quando surge o escândalo do compartilhamento umas 15 de dados... folhas, né, aquilo ali. Exatamente. Quando surge o escândalo, é que começam a aparecer os trechos. Não, mas eu divulguei teus dados com a finalidade de usar eles para marketing, para pesquisa, mas tu concordou. Então faltou transparência. Mas tem um fato, tem um outro lado do uso de dados que ele pode ser benéfico
E aí que entra o ponto principal de como que a gente imagina essa relação de medicina do médico com os dados. Que é quando tu compartilha os teus dados esperando o retorno sobre aquele compartilhamento de dados. É diferente. A gente não quer usar os dados do cliente para vender para uma indústria farmacêutica, para vender para um... Já está começando a surgir perguntas nesse aspecto aqui embaixo. Ah, legal. Então já vou responder sem ler a pergunta. Mas assim, a gente não quer usar os dados para esse fim, por fim comercial. A gente quer usar esses dados em pesquisas e para ajudar a pessoa a cuidar da saúde dela de maneira singular. Né? Mas isso aí deve entrar no contrato, né? Que os dados não Sim, ser publicados. Deve ser muito transparente. Muito transparente. Se a gente olhar para as empresas, e aí falando um pouco de telemedicina também, porque tem a ver essa relação, e eu vou chegar na tua pergunta sobre o médico, essa transparência, se a gente pegar os negócios, as startups que despontaram, viraram unicórnios e etc e tal, o que elas fizeram? Elas olharam para um modelo de negócio arcaico e totalmente injusto. E elas pensaram, como é que eu torno isso justo, proporcionando uma experiência legal para o meu cliente? E a gente tem várias empresas como essa, o Spotify, a Netflix, Uber, Nubank, todas as empresas, o que elas fizeram de mais genial foi colocar o cliente no centro do processo e pensar, o que é justo? É justo pagar anuidade de cartão de crédito? É justo esse juro abusivo? É justo taxa de conta? Eles começaram a ver o que era justiça, o que era transparente. E aí, quando tu faz essa pergunta para o teu negócio, pensa assim, isso aqui, eu trago uma boa experiência para o meu cliente, eu trago um negócio de longevidade. Quando tu faz essa pergunta, fica fácil tu construir o universo em volta do teu negócio, porque tu coloca o cliente no centro dele. E quando o Alexandre Parma falou sobre a plataforma de telemedicina, que ela teve e ainda tem uma grande resistência dos médicos, de tu colocar o valor da consulta do médico, a plataforma, eu vejo muito que não foi colocado no centro do processo duas partes essenciais, que é o usuário e o médico. Foi colocado só o ponto de vista de negócio, que é o quanto aquela plataforma pode ser um bom negócio, mas não o quanto aquela plataforma ela deve ser transparente e deve proporcionar uma boa experiência, considerando as duas partes envolvidas nesse negócio. E aí que a gente chega na parte tão importante do médico. Todo o nosso caminho, ele leva para o atendimento médico. Ele não tira o médico do processo. Ele não descentraliza não vou dizer o poder, mas a responsabilidade do médico em ler esses dados. Pelo contrário, ele municia com muito mais informações para que o médico tenha uma atuação muito mais produtiva junto do paciente. Então, de novo, a gente fez uma espécie de prontuário eletrônico com inteligência artificial, que quando tu chega numa consulta médica, tu pode compartilhar esses dados com o médico e ele tem muito mais informações, um histórico muito maior, informações com mais acuracidade para te dar um diagnóstico. Então, a nossa ideia é municiar o médico com mais informações para que, na hora que ele devolver esse diagnóstico para o paciente tenha uma boa experiência. Então, o que a gente fez foi colocar as duas partes mais importantes. Mas já vai direto pela plataforma? Já vai Como? Direto pela plataforma ou não? Ou tem que levar para o médico? Então, direto pela plataforma. Então, a gente consegue... E você escolhe o médico pela plataforma. Escolhe o médico pela plataforma. Já está abrindo esse caminho. Isso. Então, assim, de tu poder compartilhar esses dados com os médicos. Então, essa riqueza de dados, essa inteligência artificial por trás de tudo isso, ajuda, de novo, no diagnóstico e na experiência do médico, do usuário. Já iniciou no Brasil, por que eu estou trazendo essa frase? Porque toda vez que a gente fala inteligência artificial na medicina, telemedicina, apesar de, como foi falado aqui, é algo antigo, como é que eu faço essa parte de genética? Parece que é uma coisa para daqui a 30 anos. Né? Mas, na verdade, já existem empresas trabalhando nisso. Sim, já é uma realidade. Você pode se cadastrar e começar, né? Mas aí tem que ter o conhecimento. Exatamente. Acho que o Alexandre quer falar alguma coisa? Posso seguir aqui. Não, assim, nós, na Idia Bank, nós temos o teste genético aí, né? E você fez uma pergunta para o Michael, como entra o médico? Por exemplo, na Idia Bank, a gente tentou cobrir
todos os... como o Michael, não sei se vocês prestaram atenção, o Michael disse, a medicina, se você for entender os bastidores, ela é formada basicamente por alguns pilares, né? Então, a medicina reativa, que é o que a gente faz, é o que eu faço hoje. Você tem dor de cabeça, você vai procurar o médico, né? Aí já bem que faz isso também, né? Também faz medicina reativa. A preventiva e a preditiva. Já respondendo a última parte da pergunta do do Maurício? Do Maurício, e já pegando o gancho do que o Michael falou, né? A medicina preventiva na Idiabank é gratuita. Então, a medicina preventiva, naquilo que a gente fala, que são os grandes programas de saúde preventiva que tem no mundo inteiro, o Ministério da Saúde aqui do Brasil tem, agora alguns convênios já tem, tipo, programa Pare de Fumar, programa etc. Isso aí tudo é gratuito, né? Porque medicina preventiva é uso de informação, né? É uso de informação. Então, a gente, de posse de algumas informações, vai devolver a tradução qualificada dessas informações para o cliente. E quando você tiver alguns tender points aí, né? Quando você tem se achou alguma coisa lá nesse paciente que pode, a gente vai encaminhar esse cara, você precisa procurar medicina reativa nesse momento agora. E nesse ínterim, a última das pernas, ou a última das trilhas que a gente chama, né, ou tracks, ou trilhas do conhecimento, ou pilares aí que a gente está chamando, que é a medicina preditiva, as pessoas vão começar a entender que é importante fazer. E na Idiabank a gente tem, nós temos nós temos o exame de DNA hoje, fazendo basicamente duas coisas, né? Que é o exame para ver a prática esportiva, né? Se você tem tendência à ruptura de tendão de Aquiles, etc. Qual que é o melhor esporte para você? E o alimentar. Mas, por exemplo, o exame de farmácia, o nosso parceiro, que é um laboratório europeu, ele faz, né? Para ver a quais drogas você responde. Porque, por exemplo, eu tomo dipirona, não melhora minha dor de cabeça. Tem um porquê isso, né? Isso, nós temos uma base genética para isso, né? A gente não tem isso na Idiabank, por enquanto a gente escolheu não ter, né? Mas com certeza, a hora que chegar todo o exame de todo o genoma, a gente vai tentar trazer para dentro também. Mas já, como você disse, Jorge, já é uma realidade, né? Na Idiabank a gente tem 2 exames genéticos, né? Que é esse do auxílio à prática esportiva e o alimentar, né? A grande maioria nos Estados Unidos tem uma empresa que eu não vou citar o nome aqui, mas que você compra o exame no supermercado, ele faz aquilo lá, mas é que é um phishing, né? Porque você faz o exame baratinho para ver a sua ancestralidade. A hora que você faz o exame da ancestralidade, eles estão com a tua carga genética guardada lá, né? E eles estão com todo o portfólio de exame genético para te vender ao longo da tua vida, né? Então, como eles já te venderam o exame da ancestralidade, fala assim, ô Jorge, você não quer fazer teu exame agora que eu já tô com a tua carga genética aqui comigo? Você não quer comprar agora o exame de alimentação? Você não quer? Então, isso já está começando a ser feito no Brasil, tá? Você faz o exame de ancestralidade e depois vão vendo se você quer outra. A gente optou por não ter essa situação, até... eu sou médico, né? Eu não posso pôr respondendo parte do core das perguntas aí que o Maurício colocou aí, eu sou médico, então eu não posso, de maneira alguma, eu sou sócio dessa empresa, né? Largar os preceitos éticos, né? E até porque eu posso ser punido por isso, inclusive, entendeu? Então, eu tenho todo esse cuidado, né? Esse zelo, né? A maioria das empresas, como o Michael disse, né? Bom, você é simplesmente uma plataforma para gerar dinheiro. Não, a gente está aqui realmente com um propósito e para disruptar o mercado que ele precisa, né? Ele precisa de uma relação. Hoje, os stakeholders da cadeia de saúde, eles estão se sentindo mal, né? Por exemplo, quando a gente tem um convênio... É uma outra pergunta aqui do Maurício, né? Ele está perguntando... eu não vi se ele fez essa pergunta, né? Os stakeholders, da indústria se beneficia com isso, isso, né? Vamos lá, vamos assim, porque o Maurício ele foi bem completo, a genética, hábito, alimentação, mas vamos só terminar esse meu raciocínio dos stakeholders. Hoje, por exemplo, eu pago um convênio, não vou citar, eu pago um convênio caro, tá? Para mim e para minha família, muito caro, muito caro mesmo, de verdade, tá? Então, hoje está ruim para mim porque eu pago um preço muito alto, para o convênio não está legal, né? E para o paciente, e para os prestadores de serviço também não está legal, né? Hospitais, para os médicos não está legal. Então, está ruim, todos os stakeholders são tiradores de valor da cadeia. Qual foi a nossa ideia
e baseado muito nos princípios que o Michael Porter tem dele lá. O Michael Porter é aquele cara lá da Harvard Business School, né? E ele escreve sobre isso especificamente, né? Geração de valor em medicina. A gente tem que colocar valor na cadeia. Então, a Idia Bank, ela nasceu para tentar colocar valor na cadeia. Então, vamos direto para as perguntas do Maurício. Olha lá, o Michael vai me ajudando. Genética, hábito e alimentação. Onde as indústrias beneficiam, cada um desses elementos gastam uma fortuna em marketing, orientando as pessoas. Então, onde elas vão se beneficiar? Elas não vão se beneficiar. Né? A gente, Idia, por exemplo, agora, e várias outras empresas estão surgindo no mercado, e as empresas de telemedicina são disruptivas. Né? Elas são empresas insurgentes. Então, parcerias com empresas incumbentes estão ocorrendo. Né? Por exemplo, a gente tem parceria com uma empresa incumbente, que é uma empresa de seguro, que é a gente está abrindo com outros agora, mas a priori nós temos com a maior do mundo. Poxa, MetLife. A MetLife, tá? Empresa americana. Né? Então, parcerias estão ocorrendo, empresas incumbentes estão se unindo a empresas insurgentes, né? Mas então, para ver se elas participam dessa situação, mas elas não podem mudar o core business ou o propósito, que é isso que a gente tem hoje nas startups, né? Dessas empresas insurgentes. Por exemplo, a IJA tem no core business dela trazer valor para essa cadeia, para todos os stakeholders. Né? A gente não quer tirar valor em nenhum momento da cadeia. Então, a gente barateou um exame de DNA, que era na faixa de R$4.000, a gente negociou com o laboratório brasileiro, via laboratório europeu, até baratear ao máximo. Essa semana, se Deus quiser, vai surgir novidade, a gente quer baratear, a gente quer popularizar isso. Né? Então, democratizar. Essas empresas... entendeu? Então, essas empresas insurgentes estão surgindo para isso. Então, uma indústria não tem jeito, vai ser disruptada de qualquer maneira. Né? O conflito de interesse na indústria farmacêutica com relação a curar um paciente ou manter o indivíduo vivo, com consumo de remédio constante e transformá-lo no cliente. Existe uma tendência a transformar pacientes em clientes, não existir soluções para problemas. É verdade. Exemplo, A minha sensação câncer, a AIDS também, eu tenho essa mesma sensação. Né? A minha sensação como médico, às vezes, é essa, né? Que a indústria farmacêutica... Olha, assim, não estou querendo atirar pedra de maneira alguma, né? Mas nós temos que entender que o business da doença crônica, né? Da hipertensão arterial, etc. Então, se você pegar e fizer um diagnóstico genético, você tem tendência, tem um histórico genético, né? Hoje, de maneira preventiva mesmo, não precisa da predição, não. Né? Meu pai teve pressão alta, minha mãe tem pressão alta, etc. Eu vou ter pressão alta. Então, poxa, eu já posso tomar atitudes preventivas hoje para que eu não entre nessa indústria milionária. Por exemplo, a indústria dos antihipertensivos, né, que está aí. Eu tomo um antihipertensivo, por exemplo. Eu estou no grupo de risco do Covid aí, né? Mas poderia ter melhorado essa situação. Estou tentando fazer minha parte, né? Eu já estou entre os aí, né? Entre os 40 e os 50. É mais difícil para mim, mas eu estou tentando fazer caminhada, etc. Faço academia, estou tentando não ter gordura abdominal. Todas essas coisas para que eu largue eu desmame desse antihipertensivo. Mas, obviamente... se isso fosse colocado de uma maneira mais na nossa raiz mesmo, isso mudaria, né? Então, obviamente que existe conflito de interesse, as empresas como a Idia Bank, várias outras estão surgindo no mercado, a Title Care, que está aí, vem para disruptar essa situação. A pergunta 3 dele, o impacto dos sistemas automatizados, incluindo inteligência artificial, na qualidade dos médicos. A experiência dele nos Estados Unidos é que existem vários exames sofisticados, mas os médicos não conseguem deduzir um diagnóstico. Está faltando habilidade cognitiva nas gerações mais novas de médicos, está perdendo. É verdade isso, Maurício. Eu formo médicos, tá? Então, eu sou chefe da residência médica aqui. Cada vez menos a gente percebe que os médicos têm essa capacidade de abstração cognitiva que a gente tinha no passado, de buscar diagnósticos diferenciais mais distantes e com isso fazer... esses raciocínios diagnósticos que a gente sai de uma base maior diagnóstica para chegar. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem para ajudar, principalmente, essa situação dessa dissociação cognitiva que existe, que hoje existe no sistema político bastante, né? Então, tanto direita quanto esquerda querem fazer isso, não quero entrar nessa seara horrível de entrar agora, mas isso está existindo na formação das pessoas também. Né? Então, hoje os médicos mais jovens, mas eu percebo que não são só médicos, todo mundo, né? Eles, como têm acesso muito rápido à informação, o banco de dados deles na cabeça e o banco de experiência deles também está sendo menor. Então, eles vão precisar desse banco de experiência vindo de inteligência artificial, porque não vai ter mais médico igual a mim, por exemplo, que viu um monte de coisa, que viu
né? Cada vez mais a gente está ficando com a formação mais obnubilada, mais fechadinha, né? Então, para ampliar e depois fechar, a gente precisa, que hoje o que acontece? Eu vejo uma coisa muito grande, né? E venho fechando até chegar no raciocínio diagnóstico, para chegar em 2 ou 3 diagnósticos diferenciais e através de exames e mais raciocínio, tentar chegar num diagnóstico único, ou pelo menos em 2 ou 3 diagnósticos diferenciais, né? Ou entregar como radiologista esses diagnósticos diferenciais para o médico que ele tome a decisão e ele com os exames na mão, ele chegue num definitivo para tratar, né? Então, está faltando, é verdade seu comentário. E considera muito perigoso o uso de dados pessoais. Não existe motivação nobre para isso, na verdade. Olha, o que eu posso te falar, a IJA Bank, ela nasce com uma motivação nobre. E eu te digo mais, tem muita empresa de saúde nascendo com motivação nobre, sim. Tá? Obviamente, as empresas, elas têm que sobreviver, têm que se monetizar, ganhar dinheiro, mas a situação que a gente chama de propósito hoje, né? E eu acredito, pela sua foto, Maurício, se você liberar a câmera depois, mas você não tem mais cabelo aí, né? Você é da minha... Aí, você é da minha... Você tá entre os enta aí também, né? Sou muito mais velho que você. É assim, né, cara? A gente vinha, né? Pô, vamos criar uma empresa para estourar de ganhar dinheiro. Mas, meu, não é. A gente vem com um propósito real mesmo de trazer valor para todos os stakeholders nessa cadeia de valor que é a saúde aí, né? Então, na medicina que a gente chama de medicina reativa, obviamente a Idia Bank, como banco, né, a gente é meio de pagamento, ela se monetiza ganhando uma fração, é muito pouquinho, né? A gente vai cobrar 1,5% desse valor dessa consulta para você entender como é que é a monetização. Cara, isso é peanuts, né? Isso pode cair mais ainda, tá? Isso pode cair mais ainda. Na medicina preventiva, como eu disse, é gratuito isso. E na medicina preditiva é onde a gente mais se monetiza, né? Onde a gente realmente, a hora que você vai ter um gadget, mas a ideia é entregar valor de verdade para os clientes em todas as pontas, né? Seja É que Desculpa, É que Maicon. esse compartilhamento. Não, desculpa, eu te interrompi. É que esse compartilhamento de dados, que ele volte para ti com valor. Né? Então, quando você compra um relógio e para monitoração do batimento cardíaco, pressão arterial, qualidade do sono, etc. e tal, não é para. Pô, eu estou vendo que o Maurício, aqui nos dados dele, ele está dormindo mal. Vou lançar uma propaganda para ele de colchão. Não é essa a ideia. A ideia é, Maurício, como que tu faz para ter uma melhor qualidade de vida? Então, é esse caminho que a gente desenhou na IDIA. É de como que o compartilhamento dos dados ele volta para ti com benefício e não que tu seja um produto e que esses dados sejam comercializados, né? Quando começou a surgir as plataformas de telemedicina, até tem uma pessoa que está aí, o Regis, né, que é nosso parceiro aí com uma das plataformas que a gente vai utilizar. A grande preocupação para não aproveitar, o momento agora é plataforma de telemedicina. Então, tava uma demanda reprimida, absurda no mercado, do dia para a noite. Quando começou o Covid, surgiu milhares de plataformas de telemedicina. Então, gente atendendo pelo WhatsApp, por Skype, por ferramenta gratuita. E o Regis, ele trouxe uma informação muito importante, né? Quantas vezes acontece da gente estar com o nosso celular numa conversa fora do celular, fala alguma coisa, quando tu vai entrar na rede social, aparece lá a propaganda daquilo que tu falou. Então, se a gente for pegar esse raciocínio para uma plataforma de vídeo, né, como essa que a gente está usando, a gente faz uma consulta médica e tu começa a falar com o teu médico e compartilhar alguns dados com o teu médico. Então, doutor, estou me sentindo assim, aí o médico te dá um diagnóstico. E esse áudio, ele é traduzido de maneira mal intencionada e essa conversa vira um dado para marketing, aí que eu enxergo um problema muito grande. Por isso que eu não vejo como a maioria das plataformas de telemedicina que surgiram nesses últimos dias, que elas têm um nível de segurança elevado para que isso não aconteça. Uma conversa criptografada, um dado seguro de prontuário, um áudio criptografado, todo esse problema que eu enxergo no compartilhamento de dados. Mas quando esses dados voltam como um benefício para ti, esse é o norte, o princípio da IDIA. Escreveu mais uma. E o interessante é que, como vocês falaram, várias empresas na área de saúde estão entrando com essa filosofia e vai incomodar realmente os grandes players.
Não tem como, né? Com certeza. Com certeza. Essa é a disrupção do mercado, né? É quando tu vê um banco digital como o Nubank, que não tem agência até hoje, né? Está indo para o 7º ano, não tem agência, tinha um número muito pequeno de funcionários, incomodando Itaú, Bradesco, Santander, grandes máquinas multinacionais e várias outras empresas, né? Então, esse que é o maravilhoso desse mundo, é que aquela pedrinha pequenininha ela pode não fazer tanta diferença no mercado, mas bota no sapato dos grandes, vira uma dor de cabeça gigantesca. Então é esse o caminho que a gente imagina, né? De que como que é possível incomodar os grandes e tirar eles também da zona de conforto, né? Fazendo aquilo que eu falei no início da minha fala, que é proporcionando uma experiência melhor para todo mundo que está envolvido. É pensar o que é justo. O que é justo quando eu compro um plano de saúde? Não seria justo eu receber um planejamento de saúde, eu ser incentivado a cuidar da minha saúde? Né? Imagina que legal tu receber uma notificação, um e-mail que seja, uma ligação de alguém do teu plano te dizendo assim: oi Jorge, tudo bem? Eu tô vendo aqui nos meus registros que tu não usa o teu plano de saúde faz 2 anos. E tu não faz o check-up, tu não faz um exame preventivo. Quem sabe tu adere ao nosso programa aqui de saúde preventiva para ter uma qualidade de vida melhor. Né? Por quê? Porque isso sangra ainda mais o sistema. Ele sangra, quanto mais tu usa, mais tu sangra o sistema. Na Idia é diferente. A gente é banco para ajudar as pessoas a criarem a cultura de formar uma reserva para cuidar do médico. Mas o que a gente mais faz é incentivar a pessoa a usar essa reserva para ela se manter saudável. Não é só ela acumular um dinheiro para a vida inteira para ela tratar um câncer daqui a 20 anos. É para que ela possa, dia a dia, ir monitorando e cuidando disso de maneira preventiva, que no final das contas se torna muito mais barato. E a parte financeira do projeto, né, da Asia Bank, é justamente fazer o quê? Além de fazer a parte de tratamento, né, antes que ocorra a doença em si, como é que você usa o termo? É preditivo? É preditivo, né, Mike? Preventivo, isso. Usar o tratamento preditivo, né? Saber o seu DNA, entender o seu corpo, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é para você, quando tiver um problema ser conectado com o médico, mas também tem uma forma de guardar dinheiro para usar exclusivamente com saúde. Não tem? Então, o dinheiro acumulado na Idia, ele só pode ser usado em investimentos e gastos com a saúde. Né? Tu não consegue, através do nosso aplicativo, pagar o McDonald's, por exemplo. Mas tu consegue pagar clínicas, laboratórios, restaurantes saudáveis, academias, tudo que envolve saúde é onde tu pode usar o dinheiro Idia. Né? Como se a gente pegasse a pizza de gestão financeira, né? A gente destaca uma fatia de custo fixo, uma fatia de lazer, uma fatia de viagem, aquela fatia de saúde que hoje o brasileiro ele faz esse pagamento da fatia de saúde, mas ele paga o plano de saúde. E o plano de saúde é custo fixo, né? Não é investimento de saúde. No nosso caso, a gente destaca essa fatia da pizza e montamos a Idia, que é tu vai investindo aquele dinheiro na Idia e tu só pode usar com cuidados com a tua saúde. Né? Tu não consegue usar em outros estabelecimentos. Essa que é o raciocínio da parte financeira. Né? Mas por que ele não pode juntar no Santander dele esse dinheiro e ir lá pagar a consulta? Primeiro, porque a gente não tem essa cultura. Se a gente tivesse essa cultura, seria muito fácil a gente... Já teria feito, né? Se a gente tivesse essa cultura, eles não têm. Então a gente pega o seguinte, cara, já que tu não tem a cultura de guardar dinheiro, né? Por que a Caixa separa a conta poupança e a conta normal? Porque a gente não tem a cultura de deixar um dinheiro separadinho e não mexer nele. Né? Tu precisa ter um boleto para pagar, tu precisa ter uma conta separada. A Idia ela faz isso. Então, cara, quer juntar uma grana aqui para cuidar da tua saúde? Bota aqui na nossa carteira, tu pode tirar a hora que tu quiser, tu pode fazer uma TED para tua outra conta, então não tem limite, nem empecilho, nem carência nenhuma. Tu bota o dinheiro e tira a hora que tu quiser. É para criar essa cultura. E também porque alguns parceiros estratégicos, eles criam alguns produtos para a Idia. Então, por exemplo, a gente tem uma clínica aqui em Porto Alegre que criou o Check-up Idia, que dentro desse Check-up Idia tem uma consulta com o médico clínico e uma série de exames. Tem exame de sangue, de urina, que consegue analisar fígado, funcionamento de rins, tem uma bateria de exames ali. E aí, na nossa pesquisa que eu falei lá no início, quando a gente pergunta por que as pessoas não fazem o check-up, aparece muito que as pessoas dizem, é caro, fazer o check-up é caro. Só que esse produto que contempla
a consulta com o médico clínico, a consulta e a reconsulta depois, né? E todos esses exames, são 6 ou 7 exames, agora depois o Paulo pode falar melhor cada um desses exames, mas é basicamente um hemograma, um teste de urina, que analisa uma série de coisas, custa R$ 150 esse exame, né? Um check-up completo desse nível, né? Então, a gente mostra para as pessoas. Então, assim, falta informação, eu te dou informação. Tu não sabe o que fazer, não tem planejamento, eu te entrego o planejamento. Tu acha que é caro, eu te mostro que não, que é democrático, que é possível. Então, assim, a pessoa não precisa sair fazendo tudo uma vez só. Eu posso te dizer, olha só, se tu quiser fazer um check-up por ano, se tu juntar aqui na minha plataforma R$ 12 por mês, todo final do ano tu faz um check-up, juntando R$ 12 por mês. Então, eu consigo mostrar para a pessoa isso. Aí tu pensa, nossa, como é simples e ninguém faz. Então, esse que é o propósito da IDEA no final das contas, é democratizar o acesso à informação e o cuidado com a saúde de uma maneira totalmente transparente, com uma linguagem totalmente amistosa e um aplicativo muito intuitivo. É bem interessante, né? É uma mudança cultural, realmente. Isso não é só no Brasil, né? Porque a gente está acostumado a pagar aquela conta. Já respondemos aqui diversas perguntas do Maurício. Show, Maurício. Obrigadão pela participação. Obrigado pela participação. E eu queria saber se tem mais perguntas. Tem mais alguém? Se alguém quiser fazer mais uma pergunta agora para o Alexandre Parma, para o Michael, pode colocar aqui no chat que a gente está esperando vocês. Vamos ver se alguém escreve alguma coisa. Eu acho que agora a banda está bem tranquilo também, né, Georgia? Né? Se você liberar, às vezes, aí eu acho que dá para até... Né? Dá até para a gente bater um papo. Tá, vou liberar aqui. Vou compartilhar o link com a minha sogra, que minha sogra mora no Brasil. Eu acho que ela vai gostar. Eu estive olhando o site enquanto você estava falando. Muito bacana. Muito legal. Você tá onde, Maurício? Eu moro na Flórida. Moro perto de Miami. Tá tranquila a situação aí, né? É uma cidade pequena, é perto, a Georgia sabe. Coral Springs, é perto, uns 50 milhas de Miami. Aqui é tranquilo. Aqui o pessoal, essa distância, não sei como é que eles falam aí, manter essa distância aí de não sei quantos metros, o pessoal já faz isso normalmente, porque não tem pouca gente. Tem muito espaço para pouca gente. Mas bom, né? Tá tranquilo. A baixa densidade demográfica é uma das bênçãos que nós temos aí em vários lugares do Brasil, né? E aí na Flórida também, né? Eu estou ativando o som das pessoas. Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver aqui. Se também não quiserem, é só bloquear o som, não tem problema nenhum. Bom. Eu vou dar depois com calma olhar o site de vocês. O meu próximo projeto é na área de saúde. Eu sou fã do Bernie Sanders e não sei se vocês conhecem ele aí. Ele bate de frente com esse mercado que existe aqui. É horrível, é muito ruim, muito. Esse mercado de saúde é um mercado muito negro, né? Assim, é horrível. É o único país onde isso acontece. Você assiste um canal de televisão, qualquer um, seja de esquerda, de direita, qualquer CNN, só passa propaganda de remédio. Gente, o dia inteiro propaganda de remédio. A Fox igualzinho, todo mundo. Só propaganda de remédio e não tem nenhum remédio que cura. São todos remédios que você tem que tomar uma injeção. A minha esposa tem problema de deficiência imunológica, ela tem Crohn's. Então, ela tem uma injeção que chega, de 2 em 2 semanas, ela tem que tomar essa injeção. $2.500. Para o resto da vida. $2.500. Eu estava batendo um papo uma vez com o Alexandre Parma, falando que aqui o sistema de saúde nos Estados Unidos, que agora eu estou uma temporada aqui, é horrível. Né? Tá precisando de startup assim para dar uma disruptada, uma mexida, né? Eu tenho um projeto pronto, eu tenho um projeto desenhado já para fazer uma plataforma. Eu fiz uma plataforma de crowdfunding em Nova York, uns 3 anos atrás, mas eu agora estou no meio de um outro projeto que eu não posso abandonar, vai levar mais uns 2 anos. Mas assim que eu terminar esse, o meu próximo vários elementos que eu escutei aqui é parte do que está desenhado, mas
você ter uma ideia, o custo de saúde média do americano é de 7.500 a 10 mil dólares. Há 3 anos atrás era 7.500 dólares, e eu vi essa semana em algum lugar dizer que estava um vídeo que eu assisti, era 10 mil dólares por pessoa. 10 mil dólares per capita, tá? Por ano. No Japão, que é um lugar caro para burro, trabalhei 3 anos no Japão, 1.500. Em Londres e na Inglaterra, 1.750. Aqui é praticamente 10 vezes mais. E não tem motivo para ser assim. Então, eu fiz um estudo, há um ano passado, eu comecei a levantar os dados e tal. É um motor, se você olhar a Medicare, se você olhar o governo, as instituições de seguro e os copayments, que os copayments são violentos, entendeu? Eu acabei de fazer, ó, aqui, ó, Cleveland Clinic. Eu tenho um copayment para fazer. Meu filho ficou 4 dias internado. As participações aqui são impressionantes. O plano paga é um absurdo. Qualquer raio-x custa um absurdo e você ainda tem que fazer um copayment. Então, entre essas 3 coisas, é um absurdo de dinheiro. Um absurdo de dinheiro que se gasta. E não tem necessidade. E não tem necessidade. Então, assim como o Uber, Airbnb, mexeram com essas indústrias aí. Outra coisa interessante fazer aqui uma coisa assim. Dos Estados Unidos, eu acho muito interessante. Bom, tem uma explicação para isso, mas eu acho interessante. Assim, a gente vem de outro país e dá uma olhadinha nisso, né? Você vai para uma emergência no hospital, você está frito. Porque um exame que custava, que já é caro, aqui tudo é caro. E não tem, já tem até um comentário aqui. Os Estados Unidos realmente não tem um sistema de saúde público estruturado, apesar de vir lá no property tax o seu pagamentozinho para o hospital, né? Você não pode usar. Tem essa questão. Então, se você for para uma emergência, tiver um problema e for para uma emergência, um tratamento que custa numa clínica normal $150 vai virar 1.000. Uma ambulância custa uma fortuna. É algo que você não compreende. Então, assim, eu fico às vezes entristecida, eu digo muito aqui para o meu marido, eu falo assim, eu fico entristecida porque eu vejo pessoas que não vão, às vezes, para uma emergência passando mal, porque elas têm medo se o plano vai cobrir ou não. Que é o que está acontecendo agora com a pandemia, né? Muita gente está procurando atendimento médico com medo da conta que isso gera depois, né? E tem gente que precisando ir e não vai porque tem medo de se contaminar. Mas uma coisa, meu filho tem um problema de gastroparesis. Não? Então, a gente vai fazer, daqui a 2 meses, faz 1 ano que a gente está batalhando com isso. Já fez um monte de coisa já. Já foi emergência, em Weston tem um hospital, já fui aqui em Coral Springs também. Sei lá, umas 15 vezes já fui para emergência, já foi internado meia dúzia de vezes, fez uns procedimentos, já fez um monte de coisa. O que acontece? Todas as vezes que ele foi internado, o médico vem vários médicos, falam com você entre 15 e 35 segundos e vão embora. Vem, faz as mesmas perguntas. Eu falei para um dia, pessoal, meu carro tem um atendimento muito melhor do que o meu filho está tendo. Quando eu deixo meu carro na manutenção, ele fica lá 2 horas, o cara troca o óleo, faz o rodízio das rodas, vê se tem um recall, fica lá. Meu carro tem muito mais atenção do mecânico do que um paciente tem dos médicos. Entendeu? Então, é uma coisa mecânica, eles vêm, a cada 2 horas vem, mede a pressão, temperatura, não sei o que e tal. De vez em quando vem te dar um negócio, tira sangue a cada 6 horas para ver se é glicose. É uma coisa super mecânica. E ninguém essa sabe dizer o que humana, Alexandre, não existe, viu? Mas isso tudo precisa de uma disrupção gigantesca. Você, Maurício, que vai ser minha próxima batalha. Isso, você que vai entrar nessa batalha, vale a pena ler o livro do Michael Porter. O título em inglês é Redefining Healthcare. Tá? Aqui no Brasil é Repensando a Saúde, vale a pena, porque ele não se conforma justamente com essa fala sua e da Georgia, né? A filha dele precisou de um atendimento e foi ser atendido em Nova York e ele percebeu que a saúde era um caos, apesar da fortuna que custa, né? E ele analisou e falou assim, todo mundo tira valor da cadeia, não tem um stakeholder que bota valor na cadeia. E eu li esse livro há 10 anos.
quando eu li esse livro, a gente tentou começar a fazer uma transformação da medicina numa cidade do interior que eu moro hoje aqui. Eu saí de São Paulo há alguns anos, resolvi mudar para o interior para ter uma vida um pouco mais tranquila e transformar realmente. O Michael conheceu aqui, ele sabe o que a gente transformou realmente. E se você faz intervenções que não custam dinheiro, usando só inteligência, você consegue mudar muita coisa. Não tem o porquê realmente de muita coisa. A gente foi para aqui, por exemplo, aqui no Brasil, eu faço parte de um grupo que chama de cyclotrons. Aí na Flórida tem um, perto da tua cidade tem um cyclotron aí que abastece todo o sul da Flórida aí com molécula radioativa. Eu fui conversar com esse pessoal para ver se a gente instalava mais um cyclotron aí, porque eles querem ficar sócios nossos aqui no Brasil. Aqui nós somos líderes de mercado, né? São aceleradores de partículas para produzir moléculas radioativas em medicina nuclear. Cara, é uma fortuna isso aí nos Estados Unidos. É uma fortuna. Assim, não tem, aqui no Brasil, nós estamos com preço congelado há muitos anos, né? Mas aí no Brasil, se você precisa fazer um exame, por exemplo, de PET scan, que é esse exame, que é o PET-CT que a gente faz aqui no Brasil, cara, aí é uma fortuna. Um raio-x aí nos Estados Unidos, de tórax, $300 em qualquer pronto-socorro. Meu cunhado precisou, é que ele mudou de volta para o Brasil agora, mas precisou, eu estava na casa dele, o filho teve uma suturinha, ficou em $700 uma sutura. Então, assim, Ninguém sabe de onde vem isso, né? Então, e aí o Michael Porter, ele faz uma análise muito legal disso aí. Vale a pena ler esse livro. Você que vai se aventurar por essa área, Maurício, depois aí a Georgia pode compartilhar aí nossos contatos, cara, o que eu puder. Eu tenho mentalidade, eu sou startupeiro. O que eu puder ajudar sempre, eu estou ajudando, cara, porque eu gosto de ser ajudado também quando eu preciso, né? Então, o que eu puder ajudar, o que você precisar de auxílio na área médica aí, eu conheço um pouco o mercado americano, né? Vou bastante para aí, né? Eu ia agora para esse meeting com a Georgia, mas eu vou de 4 a 5 vezes por ano nos Estados Unidos. Numa dessas a gente se encontra. A irmã da minha cunhada mora ainda aí, meu irmão, eu gosto muito deles, eu visito eles direto aí na Flórida. E aí, numa dessas a gente se encontra, toma um café aí, quem sabe eu posso te dar algumas ideias aí. Legal. Vai ser um prazer. E tem um pessoal aqui falando, Hoffman. Bom, EJ Hoffman, né? Os Estados Unidos é o único grande país ocidental sem um sistema público de saúde estruturado. O problema nos Estados Unidos é que a saúde pode ser regulada pelas leis de mercado. Austrália, Inglaterra e Canadá tomaram decisões diferentes nesse sentido. Aqui são os comentários, né? E o Cleverson. É verdade. $196 mil. Então, eu tomei um susto aqui. Eu disse assim, será que é esses Eu também não. Minha conta está em 245 mil. Tomei um susto, meu filho está em 245 mil. É uma fortuna. Então, é muito absurdo isso, né, gente? Gente, é um absurdo. Então, precisa realmente de startups. O que o Bernie Sanders fala é verdade. Você tiver um problema de saúde aqui, você quebra. Não tem jeito. Eu não sei se vocês viram a fala do primeiro-ministro da Inglaterra, que ficou doente de Covid, né? E ele veio com uma fala muito forte falando do NHS, né? Falando, é o que nós temos de mais forte, de orgulho que nós temos na Inglaterra. Ele é falho, tá? Todo mundo aqui deve ter amigo que mora na Inglaterra. Sempre reclama do NHS. Nada, não tem como ser perfeito, tá, gente? Em saúde também, vocês me desculpem. É igual o café, tem que deixar quente toda hora na recepção, porque se a clínica for perfeita, eles vão reclamar que o café não está quente, né? Então, o NHS ele tem seus defeitos, o Canadá tem seus defeitos, mas é muito melhor do que vocês estão tendo aí nos Estados Unidos, sem dúvida, né? E o primeiro-ministro ele veio defendendo fortemente, nós temos que defender o NHS, porque é o maior valor que nós temos aqui para o cidadão inglês. E eu concordo, né? Porque é muito difícil você viver uma situação igual se vive nos Estados Unidos, né? Então, muito bem. No Brasil, a gente ainda consegue pagar, né? Então, e tem essa é a verdade, né? Ainda dá para pagar muitas coisas em tratamentos bons, né? É claro que existem alguns tratamentos de ponta que estão nos países de primeiro mundo, mas muitos tratamentos bons, a gente tem essa vantagem no nosso país. E, inclusive, muitas pessoas doentes de outros países vão se tratar no Brasil pelo custo, se eles puderem ter essa flexibilidade, se existe também. E eu fico maravilhada
e tenho a honra e ter a honra de ver que tem pessoas trabalhando como a IJA está trabalhando. Vocês estão de parabéns. Eu acho o projeto lindo, né? Com propósito. Obrigado, Jorge. E esperamos que tenham vários outros projetos parecidos como esses, né, no mundo, porque a gente precisa, né? Sair desses grandes players e realmente todo mundo ganhar na cadeia, né? Ser um ganha-ganha. Como vocês têm o co-payments aí, tem uma empresa muito legal nos Estados Unidos, uma startup que foi investida agora há pouco tempo, chamada Oscar Health. Vale a pena entrar e ver se vale a pena para vocês aí. Ele ajuda muito nessa situação dos co-payments, tem vários planos, é muito legal. A Oscar é uma empresa que eu acho que vai ajudar a disruptar o mercado. E quem sabe vem de encontro às coisas que você queira aí, viu, Maurício? Tem muita coisa para se fazer no mercado americano. Mercado para latinos, o mercado para... Né, tem muita coisa legal aí. Uma coisa interessante é que não é um problema geográfico. Porque uma solução... A solução que funciona aqui vai funcionar em qualquer lugar. E eu tive fazendo esse estudo, para fazer começar esse motor, você não precisa uma massa, uma comunidade muito grande. Porque se você pensar bem, o hospital que tem aqui em Coral Springs, ninguém vem da Califórnia fazer um tratamento aqui. O dentista que está aqui no final da rua, ninguém vem fazer uma obturação com ele. Então, todo o sistema de saúde num raio de, não sei, 20 milhas, vamos exagerar bastante, 20 milhas, todos os hospitais, os laboratórios, os dentistas, todos vivem da população que está nessas nos arredores, né? 20 milhas. Então, se você conseguir montar um ecossistema no nível desse zip code, não, do CEP, não? É mais ou menos a nível de CEP. Se você conseguir montar, ele é sustentável. Porque esse hospital vive das pessoas que estão aqui. O faturamento dele, o lucro dele, é das pessoas que estão aqui. Né? Ninguém vem de sul de Miami para emergência de Coral Springs. Não vem. Pode vir de Parkland, pode vir de outro lugar, mas não é. E tem vários hospitais. Dá para começar com um pequeno ecossistema. No raio de 10 milhas, eu tenho menos de 10 milhas. Tem um aqui para baixo, tem um aqui na 441 e tem esse aqui que é um bloco da minha casa. 3 hospitais gigantescos numa área de talvez 50 mil habitantes ou 70 mil habitantes. Então dá para fazer uma coisa. Você não precisa ter um sistema muito grande, não precisa ter milhões de usuários. Com alguns mil, você consegue começar esse processo. Eu vou olhar esse Oscar Health. Tem coisas, por exemplo, eu não estou gastando 245 mil. Eu tenho um plano de saúde bom. O Humana é um plano de saúde muito bom. Eu tenho um co-payment. Um mínimo por ano, que é alto, mas o prêmio que eu pago todo mês é caro, é bastante caro, mas pelo menos me salvou dessa bomba. Dessa conta enorme, né? Dessa conta gigante. Eu vou terminar pagando aí uns 10% dessa conta. Mas não vou quebrar. Mas é alto. É um carro. É altíssimo, é altíssimo. Eu vou te dizer um número. $167 por cabeça. Os 10 mil que eu falei antes, se você enxugar a máquina, chega a tirar o lucro. Por exemplo, eu já estive vendo as 40 maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos. Fazem de 3 a 4 bilhões de dólares de lucro por trimestre. Se você tirar tudo isso, pegar a máquina e tirar tudo isso, o custo baixa a 167 por cabeça. Não. De 10 mil para 167. É muita perda. É muita perda. Legal. Muito boa a conversa. Gostei bastante. Obrigado aí, viu? Obrigado a vocês aí. Gostei muito também. Muito obrigado pela participação, mas gostei muito de conversar também. Gente, desculpa. 1h40 já, hein, Jorge? Pô, que legal. Meu microfone aqui morreu, meus fones morreram. Então, eu acho muito legal o projeto de vocês. Eu também concordo, dá para começar com pequenos grupos. Eu fiquei maravilhada, inclusive, uma das primeiras conversas, né? A gente falou de Estados Unidos, né, Alexandre, essa questão. E é um negócio muito interessante, né? Porque o mundo está precisando e muitas famílias quebram, não só no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas em alguns países que têm menos estrutura, elas quebram financeiramente por conta de uma doença.
Isso é muito triste de ver. E é lindo ver que você pode trabalhar isso sem ter que quebrar. Né? Então, vocês estão de parabéns no projeto. Espero que todo mundo do Meetup tenham gostado. Quando vierem aqui, por favor, avisem. Viu? Que a gente marca. Você volta para o Brasil ou fica aí direto agora? Eu vou ficar direto um tempinho. Agora eu fico um tempinho. Eu tô colocando aqui no chat aqui, eu vou colocar meu telefone aqui, tá? Eu tenho WhatsApp, vou colocar meu e-mail pessoal. Legal. Lembrando que tem o Brasil aí, né? O 55. O DDI, né? Tá bom? Eu tenho meus contatos da Ija, mas esses ficam com o Michael aí. Legal. Coloquei os meus ali também. Tá bom. A gente trocar mais ideias aí. Tá bom. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado, Georgia, pelo convite. Nossa, eu que agradeço o tempo e muito obrigado pelas perguntas. Acho que foram enriquecedoras, né? Principalmente para a gente entender como funciona todo esse sistema. E se vocês quiserem fazer alguma palavra final, fica à vontade. Que legal. Viu? Tem uma participação aqui do Cleverson aí, né, que fez o TCC dele em telecomunicações, fez em telemedicina, hoje é engenheiro clínico, mora nos Estados Unidos, né? Acho que poxa, muito legal aí. Cleverson, quem sabe a gente também, né, a gente consegue ter alguma coisa em comum aí, né, com o Maurício, eu vi que tem bastante coisa, mas eu acho que, assim, palavra final, a telemedicina, ela vai acontecer de qualquer maneira aqui no Brasil, né, como já acontece aí nos Estados Unidos, e eu acho que a hora que vem com tudo, né, mas eu espero que aqui nasça da melhor maneira possível, como o Michael disse, respeitando as duas pontas, né, os médicos, toda a parte ética necessária e a parte ética para os pacientes, né, e não adianta as plataformas quererem ser grandes arrebanhadores de dinheiro, não adianta, isso aí é besteira, se isso acontecer, a telemedicina demora mais para nascer no Brasil. Né? Então, a telemedicina ela tem que ter, as plataformas elas têm que trazer valor para a cadeia, parafraseando aí o Michael Porter, aí, né, que foi o livro que eu recomendei a leitura, que vale a pena aí. Tá bom? Obrigado. Michael, quer falar? Vamos agradecer. Só agradecer aí esse papo riquíssimo. Então, a gente vem com a mentalidade de sempre aprender, né? Então, toda vez que eu converso com o Parma, que eu ouço o Parma, que alguém faz uma provocação que eu ainda não fiz para ele, é uma grande aula, assim, é um cara que eu admiro muito, já admirava quando ele era meu cliente na GE, não é à toa que quando ele pincelou o que seria a ideia da IDIA, que nem era IDIA o nome ainda, era alguma coisa que não tinha nem nome. Eu falei, cara, eu peço demissão e eu entro nessa. Ele falou, não, mas como assim? Vai pedir demissão? Tu é o executivo da GE, tem a tua vida estabilizada aqui em São Paulo, tudo mais, não tem salário, é empreender, tá afim? Eu, cara, tô afim, eu vou dar o meu all-in nisso, porque eu acredito muito, é uma missão de vida muito, muito grande aí. Porque eu já tinha essa mentalidade e quando a gente conversou ficou muito claro de que não haveria outro caminho se não apostar nesse projeto. E toda vez que a gente fala da IDIA para alguém, a gente tem esse feedback muito legal, dizendo, pô, que gostei do projeto, que bacana a mentalidade de vocês, eu acho que é esse o caminho, porque é justamente isso que a gente acredita, né? É proporcionar uma boa experiência para todas as partes envolvidas, né? Que nem o Alexandre falou, é não tirar valor da cadeia, sim trazer valor para todos os envolvidos. Né? A gente está desenhando ainda nos últimos ajustes da nossa plataforma de telemedicina, mas ela vai ser meio. Ela não é o negócio final, ela não é. A gente não está olhando a forma de monetizar e de ter uma grande escala financeira nela, mas como que a gente pode trazer um benefício grande para todos os envolvidos. Então, mais uma vez agradecer a participação do Maurício, do Cleverson, do Dr. Ernesto, do Ilan, todo mundo que participou junto com a gente aí. Eu acho que foi bastante rico essa participação. Quero aprofundar depois com cada um de vocês aí uma outra conversa. Contatos aqui também. Deixei meus contatos, então pode me chamar, esse número WhatsApp, meu e-mail, fiquem à vontade aí. Como o Alexandre falou, a nossa mentalidade ela é essa da colaboração, né? Então, não tem nenhum interesse por trás senão o de colaborar, se juntar, fazer parcerias não onerosas para todo mundo crescer junto, porque eu acho que tem espaço para todo mundo crescer junto.
né? Tem espaço, né? Tem coisas que a gente já passou nessa construção de quase 2 anos da IDEA, que a gente pode atalhar o caminho de um monte de gente. E daqui a pouco pode espetar com um monte de soluções, como a gente está espetando na IDEA, uma série de parceiros. Então, essa mentalidade que eu acho que ela é muito rica. É do quando a gente consegue doar, quando a gente consegue ajudar outras pessoas a também entender o seu business e o quanto isso volta para nós de maneira riquíssima. Então, muito obrigado a todos que participaram aí. Jorge, mais uma vez, obrigado pelo convite. E contem comigo sempre que quiser falar desse assunto ou de outros relacionados a IDEA, a InfoHealth, que a gente nem falou, mas eu adoro esse tipo de coisa aqui. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Obrigada por terem ficado até o fim. Hoje a gente conversou bastante. 1h40, muito bom. Nossa, boa noite a todos. Boa noite. Esse Meetup Online ele vai para o nosso YouTube, tá? Que é o ECQ Online. Então, daqui uns dias também vai estar no nosso site, lá, na parte dos vídeos, tá bom? Para quem quiser reassistir ou ver um trechinho ou outro, vai estar lá. Obrigada a todos, boa noite e bom descanso. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, boa noite.